Nesta semana, a ONU lançou a publicação Soluções Baseadas na Natureza, em um volume especial dedicado à gestão de recursos hídricos. A ONU defende o uso de soluções naturais para um melhor gerenciamento dos recursos hídricos. Isso pode incluir, por exemplo, a conservação ou reabilitação de ecossistemas naturais. Sobre isso, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, livre-docente, professor do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, o RIMAS. Como funcionam as soluções baseadas na natureza, professor Pedro? Bom dia. Bom dia, Ferraz. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bom, Ferraz, quando um rio, lago, represa, ele estiver com a sua saúde ambiental prejudicada, ele vai ter menos condições de suportar os eventos extremos como uma seca mais intensa. Então, por exemplo, a mata ripária, que inclui a mata ciliar, que é aquela mata que margeia os corpos d'água, ela ajuda a conter os sedimentos das margens dos rios ou lagos, além de manter a umidade do solo. Então, quando essa mata ela estiver ausente ou danificada, o solo será carreado para a água e os sedimentos eles vão acabar assoreando o corpo d'água, diminuindo a capacidade de transporte de água dos rios, ou então comprometendo a capacidade de armazenamento dos lagos, das represas. Então, as soluções baseadas na natureza, elas propõem utilizar a própria natureza para preservar os corpos d'água, mantendo ou recompondo o ambiente natural. E isso inclui a preservação ou recuperação da mata ripária, a recuperação de nascentes. Então, com o desenvolvimento de ações desse tipo, a disponibilidade de água aumenta nos reservatórios, assim como a sua qualidade. Então, isso acaba facilitando e reduzindo os custos de tratamento de água para consumo humano, isso sem depender de grandes obras de desassoreamento ou contenção de encostas. Então, a proposta das soluções baseadas na natureza é exatamente essa: você tentar recompor ou tentar manter o ambiente natural para que a própria natureza, através dos seus recursos, ela dê conta de garantir a qualidade daquele ecossistema, daquele ambiente, inclusive facilitando a sua utilização pelos homens. Mas isso, professor, pode ser complicado nas cidades, porque a gente sabe que o nível de urbanização é tão grande que até muitas vezes as margens dos rios dentro da cidade, ela é completamente urbanizada, não tem espaço para mata ciliar, nem as margens já estão todas cobertas ali de cimento, de concreto. É complicado isso na cidade, não? Então, mas as cidades, elas podem se beneficiar. Por exemplo, se pegar uma cidade que sofre com enchentes e alagamentos, em geral isso é causado pela impermeabilização grande do solo. Então, quando chove, a água não tem condições de penetrar no solo, ela corre direto para as galerias de água pluvial, que às vezes acabam não dando conta daquele volume excessivo de água. E muitas vezes essas galerias também podem ter algum tipo de obstrução, ter algum tipo de lixo ali acumulado que acaba prejudicando. Então, qual que é a receita baseada nas soluções naturais? É criar áreas ou ampliar áreas onde você tem uma maior exposição do solo, como parques, jardins, praças, facilitando a absorção de parte da água da chuva, e isso já reduz o volume carreado para as galerias de água pluvial. E também, nessas áreas, aumentar o plantio de árvores, porque as árvores elas têm uma grande capacidade de absorver a umidade do solo, quer dizer, elas vão deixar o solo pronto, mais receptivo para receber as próximas chuvas, e ao mesmo tempo elas têm um fator de controle que é muito interessante. Se você utilizar espécies nativas, que é o que é mais recomendado, isso facilita a recomposição de parte da fauna, Então os pássaros acabam voltando, e esses pássaros eles podem ajudar no controle de pragas, no controle de insetos que acabam servindo de alimento para os pássaros. Então isso acaba tendo uma repercussão indireta, ou seja, você trabalhou para resolver um problema de enchente, mas também teve um outro benefício associado. E além disso, as árvores elas trabalham na regulação do clima urbano, porque elas conseguem manter a temperatura mais estável, evitando extremos de temperatura durante o dia, uma temperatura muito alta ao longo do dia, e de noite um resfriamento mais intenso. Elas conseguem manter isso mais estável, e
também elas fornecem a umidade que muitas vezes falta quando você tem um calor excessivo, né? Então elas mantêm um nível de umidade próximo ao solo adequado. Então tem outros benefícios que são obtidos além desse benefício mais imediato de redução da possibilidade de enchentes ou alagamentos, né? E a contraposição disso é a construção de piscinões, né, que são obras caras, que podem resolver o problema das enchentes, mas eles causam outros problemas. Com o piscinão você tem às vezes acúmulo de lixo, isso gera mau cheiro, atrai insetos, atrai roedores, e é comum os habitantes, né, do entorno ali do piscinão comentarem: olha, a gente trocou um problema por outro. Antes a gente tinha enchente, agora a gente tem mau cheiro, ratos e baratas, né? Então o piscinão, ele tem obviamente uma função, ele pode ser utilizado, mas há outras formas de atacar esse tipo de problema nas cidades, inclusive com a prefeitura utilizando, lançando mão de instrumentos econômico-financeiros como o IPTU verde. Então, ela pode propor para os habitantes, falar assim: olha, se você adotar determinadas soluções, você pode ter um desconto no seu IPTU. E isso facilita a adesão das pessoas, porque é algo voluntário. A pessoa não se sente obrigada, não se sente compelida a fazer adotar uma determinada solução. Ela vai fazer isso porque a prefeitura está oferecendo uma compensação, né, com um desconto no IPTU. Professor, você acha que é possível reverter essa questão em cidades grandes que tiveram um nível de urbanização intenso? A gente vê isso, por exemplo, em São Paulo no século XX aí, e várias cidades do mundo, né? Um nível de urbanização de concreto para tudo quanto é lado, invadindo, cobrindo rios, né? Por exemplo, o rio Tamanduateí em São Paulo, ele é coberto, né? Assim, a gente anda e não sabe que está andando por cima dele, por exemplo. E coisas dessa natureza. Tem como reverter isso, professor? Olha, sinceramente, Ferraz, eu acredito que isso seja impossível. Seria utópico pensar que a gente conseguiria reverter todo esse grau de impermeabilização do solo, né? Uma coisa que você citou que é realmente muito importante, impactante, é o fato de grande parte dos rios, né, de pequeno porte na cidade, eles terem sido canalizados, né? Eles estão cobertos ali por avenidas, e isso causa um problema porque quando você tem uma chuva muito intensa, aquela canalização feita no rio muitas vezes não dá conta do volume de água. Então quando o rio tem um excedente de água, ele vai tentar ocupar as margens, né? Retomar o seu espaço natural, que obviamente nessa altura, né, já está urbanizado, já está ocupado por uma avenida, tem edifícios e tal. Então isso gera um problema bastante significativo. O que as cidades que passam por esse tipo de problema, né, podem tentar reverter ou minimizar, tentando recompor um pouco, restabelecendo um pouco a capacidade natural do solo de absorver a água. Como, por exemplo, o uso de calçadas com aqueles blocos intertravados, que são blocos que vão assentados num leito de areia. Então parte da água da chuva, ela penetra na junta entre os blocos e é absorvida pela camada de areia, e dali ela vai para o solo. Então, esse tipo de solução ajuda. Às vezes as pessoas podem pensar que, se eu fizer isso na frente da minha casa, minha contribuição vai ser pequena. Mas se a gente considerar, né, no caso de São Paulo, que a gente tem 12 milhões de habitantes, então, vamos dizer, deve ter, eu não sei o número ao certo agora de cabeça, mas só fazendo um exercício aqui por conta da entrevista, para exemplificar, se a gente tiver, por exemplo, 3 milhões de moradias, né, isso já seria teria um impacto bastante significativo se muitas dessas residências, desses imóveis, adotassem esse tipo de solução. Então, isso pode efetivamente dar uma contribuição significativa para limpeza, para melhor escoamento da água, né, evitando as situações ou minimizando as situações onde você não tem uma limpeza adequada das galerias de água pluvial. Agora, tem um outro aspecto importante aí, que é relacionado à educação ambiental das pessoas, né? Uma galeria de água pluvial, né, um bueiro, ele não vai ficar entupido por conta própria, né? Muitas vezes as pessoas jogam lixo no local inadequado, então as pessoas têm que ter essa consciência de que esse lixo jogado, né, na rua, ou mesmo, às vezes é triste ver os poucos rios que não estão canalizados, às vezes viram depósitos de entulho. Então isso acaba dificultando muito o escoamento da água, que já é prejudicado
impermeabilização, e isso acaba prejudicando muito, quer dizer, o pouco que resta, né, de sistema para dar vazão a essas chuvas excessivas acaba sendo prejudicado aí por conta do acúmulo de lixo. Quer dizer, todo mundo tem que fazer a sua parte. A prefeitura tem que procurar manter essas galerias limpas, desobstruídas, a população não jogar lixo em locais inadequados, não utilizar os riachos como depósito de lixos. Às vezes se encontra até sofá em pequenos rios, né? É verdade. E também buscar esse tipo de solução que resgata um pouco, né, da atividade natural do solo, ou seja, permitindo que parte da chuva penetre no subsolo. Então, é uma solução integrada, não é uma solução única que vai conseguir dar conta desse tipo de problema numa cidade como São Paulo. Perfeito. Agora eu gostaria de sair um pouco das cidades, né, da zona urbana, e a gente voltar para a zona rural. A gente falou no início, o senhor explicou bem a questão da importância da mata ripária, né, que inclui a mata ciliar. Como é que está isso, por exemplo, junto ao setor agrícola, né? Os produtores rurais, eles se preocupam com a manutenção dessa mata ciliar, dessa mata ripária e na preservação dos cursos d'água nas suas terras produtivas? Olha, Ferraz, o que a gente tem visto, infelizmente, é que há muitos produtores que acabam tentando utilizar toda a terra disponível para o plantio, e muitas vezes isso acaba comprometendo, inclusive, as pequenas nascentes, que são fundamentais para a manutenção da vitalidade dos rios, dos lagos, ou mesmo dos grandes reservatórios, né? Então, quando é feito um trabalho de recomposição dessas nascentes, isso provoca efetivamente uma revitalização desses corpos d'água. Agora, infelizmente, há produtores que não têm essa consciência, não vou dizer que sejam todos, né? Existe o oposto a isso, existem produtores que têm uma preocupação em manter o ambiente natural, mas o produtor que não toma esses cuidados, na verdade, ele a longo prazo ele está dando um tiro no próprio pé, porque ele vai sentir a falta de água, né, nos cursos d'água, ele vai sentir falta de água, inclusive, para a irrigação do próprio plantio. Perfeito. Mas isso depende muito de uma conscientização, né, de uma educação e fiscalização. Essas coisas não podem andar separadas. Até que a gente tenha efetivamente uma consciência bem estabelecida, seja na cidade, seja no campo, é necessário fiscalização e aplicação da lei quando for o caso, né? Mas infelizmente no ambiente rural, muitas vezes a gente tem o comprometimento, né, das matas ciliares, né, da mata ripária, tem um comprometimento de nascentes, e isso acaba tornando os corpos d'água pouco resilientes a eventos extremos. Então, um rio que não tenha o seu entorno, né, a sua mata preservada, nascentes preservadas, ele vai perder a capacidade de resistir a uma estiagem mais prolongada, né? Talvez numa condição natural ele pudesse passar com muito mais tranquilidade. Não, ele vai realmente sofrer as consequências disso, e claro que a população aí vai ficar sem água, né? Vai ter todos os prejuízos decorrentes de um evento extremo como esse. Perfeito. Vamos falar um pouco dessa publicação aí, Soluções Baseadas na Natureza, que a ONU fez nessa semana aí, tal, sobre gestão dos recursos hídricos. Ela cita, por exemplo, que ecossistemas existem no Brasil, no mundo, que podem ser reabilitados ou não? Há exemplos? Na verdade ela coloca quais seriam as boas práticas que podem ser utilizadas de maneira geral. Na prática, essa publicação, né, as Soluções Baseadas na Natureza, ela inclui muitas ações que já são defendidas pelos ambientalistas há muito tempo. É uma cartilha conhecida, né? As receitas que estão ali, elas são conhecidas. São conhecidas. Mas tem uma importância muito grande, porque a partir do momento que a ONU propõe isso, quer dizer, tem um peso muito maior, porque é uma instituição respeitável, enfim, tem uma abrangência internacional, e isso pode efetivamente ter um impacto muito mais significativo, né, em áreas onde esse tipo de solução não era adotado, né? Então, assim, tem uma importância muito grande, como um alerta, como um aviso para as pessoas, e reforça aquilo que já vinha sendo colocado há um bom tempo. Eu estava ouvindo a entrevista antes da minha, né? Vocês comentaram a respeito do sistema Cantareira. Sim. Por exemplo, o sistema Cantareira, ele sofre porque efetivamente não só às vezes tem uma redução no volume de chuvas, mas porque o entorno dele, parte dele tem uma série de problemas. Você tem ali a ocupação às vezes por condomínios que retiram parte dessa mata ripária.
você tem, às vezes, captação ilegal de água, né? A fiscalização é difícil nesse ponto, porque são grandes represas. Você tem, às vezes, deposição irregular de esgoto, né? Não é um volume tão significativo quanto em outros reservatórios, como, por exemplo, Guarapiranga, aqui em São Paulo, mas é um sistema de reservatórios que sofre muito com a falta de manejo adequado do seu entorno. Essas soluções que estão sendo hoje apresentadas pela ONU, né, nessa semana, elas já vinham sendo defendidas, isso desde a década de 90, né? Olha, precisamos cuidar do entorno dos nossos reservatórios, evitar a ocupação irregular, evitar o comprometimento da mata, evitar o lançamento irregular de efluentes, captação irregular, enfim, toda essa receita, ela já vinha sendo divulgada aí há mais de 20 anos, né? Mas é importante a ONU ressaltar isso, porque isso chama mais atenção, quer dizer, olha, não somos só nós que trabalhamos com questões ambientais que defendemos isso, né? Não é uma questão pessoal nossa, mas isso é uma questão mundial, quer dizer, a ONU, ela reconhece que efetivamente a natureza, ela pode cumprir uma função de recomposição desses ambientes muito mais rapidamente do que, e trazendo benefícios muito mais rapidamente do que a construção de grandes obras, né? Por vezes, infelizmente, prevalece aquela ideia das grandes empreiteiras, né? Então, olha, nós temos um problema aqui, vamos fazer uma grande obra, né? Interligar sistemas, trazer água de mais longe, de uma localidade mais distante, para tentar resolver um problema que poderia ser resolvido se o manejo do que se tem hoje fosse mais adequado. E para falar de manejo adequado, o trabalho é hercúleo, digamos assim, professor, porque o senhor mesmo falou aí a necessidade de uma ação sistêmica, em que você envolva vários setores, desde a educação ambiental, por exemplo, que se oferece nas escolas, e a conscientização da população cidadã para a preservação do seu meio ambiente, até, por exemplo, um sistema de esgotamento sanitário aí, que o Estado, né, precisa oferecer, seja por iniciativa do próprio Estado, seja em parceria público-privada, mas que evite, por exemplo, de jogar os dejetos de esgoto nos rios, por exemplo, né? Quer dizer, existe toda uma gama de atuação de setores aí envolvidos que é difícil você organizar tudo isso e fazer todo mundo trabalhar em conjunto, né? Não, sem dúvida. E a prova disso é que nós temos nos grandes rios que cruzam São Paulo, nós temos um volume de água suficiente, bem próximo do que nós necessitamos para abastecer a região metropolitana de São Paulo como um todo, que são 22 milhões de habitantes. Mas, infelizmente, devido ao elevadíssimo grau de poluição desses rios, né, como o Pinheiros, o Tietê, Guarapiranga, Tamanduateí, nós temos uma dificuldade de aproveitar essa água que está disponível, né? E isso, na verdade, foi uma solução que foi adotada no século passado, quando existia um embate entre dois engenheiros, né, o Saturnino de Brito, que ele defendia a utilização dos rios, a preservação dos rios e a sua utilização como fonte de água para abastecimento da cidade de São Paulo, e o Prestes Maia, que defendia a retificação desses rios, né? A gente pega o desenho antigo do Rio Pinheiros e do Rio Tietê, muito diferente do atual, porque eles eram rios meandrantes, né, com diversas curvas e tal. Hoje você tem praticamente canais lineares. E por que a ideia era fazer esse canal linear? Porque você lançaria o esgoto ali, seria mais barato, e a água fluiria com maior, vamos dizer assim, rapidez, né, não deixando tanto mau cheiro junto às margens. E ocupar as margens com grandes avenidas. Então, na década de 30 do século passado, o automóvel ele era visto como um sinal enorme assim, de modernidade e tal. Então, as cidades tinham que criar espaço para o automóvel. E o destino dos nossos grandes rios foi selado naquele momento, a partir dessa ideia de utilizá-los como depósito de esgoto, né? E esse destino já estava aí selado e assim permanece, né? Desde então. E infelizmente é uma situação que, no caso dos rios, ela pode obviamente ser revertida,
mas depende de uma ação política muito grande, assim, de uma vontade política muito grande. O governo diz que tem avançado nessa proposta, que a mancha de poluição ela tem se reduzido, né? Ela já não está tão grande, mas para quem passa todo dia junto ao Rio Pinheiros, por exemplo, no meu caso, porque ele fica ao lado da cidade universitária, parece que nada tem sido feito, né? Porque, assim, um dia muito quente, um mau cheiro muito, muito forte, você percebe que o rio está completamente doente. E, infelizmente, a gente poderia utilizar, caso esse tipo de situação ela cria um impedimento ao uso do rio como fonte de abastecimento. Aí nós não precisaríamos obter água pegar água cada vez mais longe, né? E com grandes obras de infraestrutura aí que acabam consumindo recursos públicos que poderiam ser aplicados em outras áreas. A gente viu que Londres conseguiu recuperar o rio Tâmisa, né? Paris, o rio Sena. Nós conseguiremos recuperar o rio Tietê e o Pinheiros um dia, não? É possível. Há exemplos internacionais que mostram isso. É claro que não é da noite para o dia que se consegue fazer isso, né? Hoje a Sabesp ela vem desenvolvendo um programa chamado Córrego Limpo, né, na cidade de São Paulo e no entorno, né, nos municípios da Grande São Paulo, que tem um potencial de colaboração muito grande, porque ela verifica quais são as ligações irregulares de esgoto, né, o esgoto que está sendo lançado em natura diretamente nos rios, determina a ligação correta disso na rede de coleta de esgoto e recupera o rio para que ele volte a ter a sua função natural preservada. Isso é um caminho importante, porque esses grandes rios, eles recebem águas desses pequenos riachos, né, que muitas vezes estão contaminados. Agora, a população precisa efetivamente comprar essa ideia, e aí faltam campanhas de educação ambiental para conscientizar as pessoas, de maneira geral, da importância disso. Para quem trabalha com isso, mas você pode pensar, não, isso é desnecessário e tal, mas não, as campanhas elas têm que ser realizadas, elas têm que ser desenvolvidas para que o cidadão comum ele tenha consciência de que, olha, se a gente quiser ter um rio limpo e utilizar esse rio com diversos benefícios, seja para transporte, seja para abastecimento, para lazer, a gente precisa começar a atuar nos pequenos rios também, vamos limpar esses pequenos rios e assim a gente dá um rumo a esse programa de despoluição dos grandes rios. É possível, isso demora muito tempo, tá? Porque a quantidade de poluentes é muito significativa, mas é algo possível de ser feito. A gente não pode imaginar que o rio ele vai ser sempre assim. Não, ele já teve condições muito, muito melhores do que se encontra hoje, né? Ok, esse é o recado do professor Pedro Luiz Cortes, livre-docente do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da ECA e coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade RIMAS. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Ferraz, um bom dia a você, um bom dia a todos.